Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Saber Investir Bem. No vídeo de hoje, vídeo aberto, eu vou estar abrindo para vocês a minha carteira de investimentos, aqui focada em ações, né? Lógico. Na verdade, hoje eu só invisto em ações brasileiras, vou estar falando disso mais pra frente. Só reforçando que o vídeo não é recomendação de investimento, o conteúdo do canal é educacional e informativo, também não estou fazendo nenhuma análise. Vou contar um pouquinho de como é meu investimento hoje e como eu cheguei aqui. Né? Então primeiro eu vou abordar sobre a minha mentalidade. Eu tenho aqui um vídeo exclusivo para membros que eu vou mais a fundo desses tópicos, tá bom? A gente está fazendo uma aula para membros, então se você quiser é R$11,99, só se inscrever, já tem 2 aulas lá gravadas. Mas resumindo minha mentalidade, eu invisto focando o longo prazo, então eu procuro me aposentar, tá? Estou fazendo isso para minha aposentadoria. Sou focado em dividendos, tá? Então, um dos critérios para entrar na minha carteira é que a empresa pague proventos. Não me importa se é anual, trimestral, eu não tenho problema com isso, mas eu preciso que ela me pague dividendos consistentes, crescentes e recorrentes, né? Lógico, né? Se é consistente, é recorrente também. Meu foco é ações brasileiras, eu não tenho olhado para o exterior, já existe suas dificuldades em fazer em estudar as companhias brasileiras para tomar uma decisão de investimento. Então eu me atento nessas aqui, que é um mercado que eu entendo melhor, então eu foco no que eu entendo também. Minha estratégia hoje é de poucos ativos, você já está conseguindo observar as empresas que eu invisto aqui, né, na lateral, aqui só está o loginho delas. E eu procuro, igual eu citei anteriormente, lucros crescentes e consistentes. Tá? Então eu procuro empresas que elas apresentam crescimento nos seus resultados, crescimento no seu lucro, expansão de superação, aquisição de novos mercados, né? De novos clientes. Eu acho que a empresa precisa fazer isso para gerar valor para o seu acionista. E eu vou estar passando por Investidor 10 já para a gente olhar um pouquinho mais a fundo a nossa carteira. No entanto, eu só queria mostrar aqui, né, tempo de investimento só está falando aqui que eu comecei em abril de 2022, mas eu vou passar para o site do Investidor 10 para eu estar mostrando para vocês qual foi a primeira compra que eu fiz de ações. Então, pessoal, sem medo nenhum de mostrar para vocês aqui, inclusive o valor que eu acabei comprando. Então, minha primeira compra de ação foi no dia 18 de abril de 2022 e a minha primeira compra foi em Raizen. Eu comprei Raizen a R$ 7,15, né? Foi praticamente um dos valores mais altos que essa companhia chegou. Atualmente uma ação da Raizen vale algo por volta de R$1, um e alguma coisa, né? Então perceba que se eu tivesse mantido Raizen eu teria tido um dano no meu patrimônio, né? E aí, consequentemente, também com um saldo que eu tinha em conta corrente, eu comprei também Oi, vendi logo, né? Comprei Oi no dia 22 e no dia 5 de maio eu vendi também no prejuízo. Perceba que eu comprei a R$ 26,70, vendi a R$ 23,10. Então aqui, essas foram minhas primeiras movimentações. Estava aprendendo, querendo conhecer o mercado. Quando eu comprei Raizen, confesso que meu foco também era dividendos, porque eu li em algum lugar que Raizen pagaria proventos. Mas pagou, né? Pagou um provento, mas praticamente um yield bem insignificante, né? Então, um yield baixo em relação ao valor da empresa. E depois eu comprei também esses índices aqui, né, que são os ETFs, são fundos de índice, o IVVB11, que replica, se não me engano, o S&P 500 dos Estados Unidos, e o BOVA11, que é o índice Bovespa, né? Comprei esses dois ativos e também comecei a explorar o ramo de fundos imobiliários. Aí demorou um tempinho, né? Foi um mês depois quase. Foi no começo de maio de 2022 que eu comprei fundos imobiliários. Só que, no entanto, eu acabei mudando a minha mentalidade em questão a fundos imobiliários, a ações, e eu acabei direcionando meus aportes para ações e eu saí dos fundos imobiliários, né? Então, como você pode observar aqui, eu tenho aqui a minha venda dos meus FIIs lá em dezembro de 2022. Então, nesse período aqui eu fiquei 100% sem ações. Então, praticamente na estratégia atual, no formato que ela eu tô aí, vai fazer o ano 2023, 2024 e 8 meses de 2025. Então, focado em ações, estou há 2 anos e 8 meses, né? Mas minha primeira compra foi lá em abril de 2022, fazendo 3 anos e 4 meses total de contato com a Bolsa de Valores. E agora, falando da minha posição atual, hoje é assim que se encontra a minha carteira de ações. A minha maior posição é Banco do Brasil com 32,8%, depois vem BB Seguridade com 19,21%, ou seja, esses dois ativos aqui representam praticamente, na verdade praticamente não, né? Mais da metade da minha carteira, né? Depois eu tenho Itaú com quase 16%, 15,86%, Mali Metal Leve com 8,43%, Semig, Caixa com proporções parecidas,
SEB, Petrobras e Itaúsa aqui com uma participação bem pequenininha de 0,31%. Então se a gente olhar aqui, na verdade eu tenho 3, 4, 5 empresas do setor financeiro que juntas vão representar aí de 70% a 75% da minha carteira, né? Então, além do setor financeiro, eu também vou ter aqui MAHLE Metal Leve, CEMIG. A MAHLE Metal Leve é uma empresa que faz filtros para motores filtros e peças para motor a combustão. Temos a CEMIG, que é a companhia de energia elétrica lá de Minas Gerais. Temos a SEB, que é a companhia energética de Brasília. Então aqui eu tenho duas do segmento elétrico. E eu tenho a Petrobras, que aí é a nossa empresa focada em petróleo e combustível. Então, se você olhar a posição atual da minha carteira, você pode observar que quando eu falo poucos ativos, significa que eu não tenho mais 20 mais ativos, né? Aqui no caso eu tenho 9 ativos na minha carteira. Mais de 2/3 da minha carteira está concentrada em apenas 4 ou 5 ativos. E se a gente observar o padrão, nós vemos que Banco do Brasil é conhecido pelo pagamento recorrente de dividendos, né? Paga dividendos faz anos. BB Seguridade paga dividendos desde que abriu o capital na bolsa. Itaú, a mesma coisa. A MAHLE Metal Leve também paga proventos. A CEMIG também tem seu pagamento de dividendos. Caixa Seguridade também faz pagamentos desde que abriu o capital na bolsa. A SEB também faz pagamento de proventos. Petrobras, realmente por um tempo ela não pagava proventos, mas nos últimos anos ela vem pagando dividendos. E a Itaúsa, que praticamente é Itaú, aqui as duas são quase a mesma coisa, né? E esse aqui é a evolução do meu patrimônio no decorrer do tempo. Deixa eu trazer a câmera aqui para o outro canto. Tá, então aqui desde que eu comecei a investir, perceba como o patrimônio cresceu devido ao aumento dos aportes, tá? Então o principal fator de crescimento do meu patrimônio foi eu intensificar os meus aportes, tirar mais recursos do meu bolso para aumentar a minha posição. Perceba que por um bom período eu tive um ganho de capital, ou seja, as minhas posições valorizaram além do que eu tirei do meu bolso, que foi aqui praticamente de 2023, aqui de abril, maio de 2023, até aqui abril de 2025. Perceba que eu tive esse período de ganho de capital e em poucos momentos eu tive um ganho de capital negativo, né? Ou seja, uma desvalorização em relação ao preço médio. Quando que isso aconteceu? Aqui, né, no mês passado, em julho de 2025, eu consegui ver esse ganho de capital negativo. O que aconteceu nesse período? Houve uma queda forte em relação às ações de Banco do Brasil, né? Após o anúncio do primeiro resultado, Banco do Brasil acabou despencando. Então, como você pode estar observando aqui, Banco do Brasil no exercício teve uma queda de 10,58%, mas por conta desse pico aqui de 29,76 até esse fundo aqui que aconteceu em 1º de agosto, né? Caiu 38% nesse período. Tá? Então as quedas iniciaram em maio, aí o meu patrimônio teve a desvalorização lá por volta de julho, onde o Banco do Brasil continuou caindo, né? Mas então ele foi um dos principais responsáveis porque ele representa a maior participação da minha carteira, né? Como ele é a minha maior posição, se ocorrer uma desvalorização brusca da empresa como o Banco do Brasil, eu vou ver o meu patrimônio sendo reduzido proporcionalmente. E uma coisa que eu quero reforçar com vocês, que mesmo no momento atual, ou melhor, até no momento de queda que a gente teve aqui em julho, que foi onde eu tinha um valor a menos do valor aportado, eu quero que vocês se lembrem que eu faço o reinvestimento dos meus dividendos. Então, na verdade, mesmo com essa desvalorização do meu patrimônio, eu tinha reinvestido meus proventos. Então, se eu fizer um ajuste por proventos, mesmo nesse período, eu ainda estaria positivo no termo de rentabilidade. Isso aí mostra o seguinte ponto também, acaba reforçando um ponto que é o seguinte: quando você vê alguém mostrando a sua carteira de forma pública, lembre-se que ela provavelmente comprou a preços diferentes do momento atual, tá? Tem gente que mostra comprando e tal, mas, por exemplo, o Banco do Brasil é uma posição muito antiga minha. Então eu fui comprando ao decorrer do tempo, comprei a preços diferentes. Ela ser uma das minhas maiores posições, a minha maior posição, não significa que eu estou comprando nesse momento. Tá? Então é necessário que você calcule preço teto, estipule margem de segurança para você poder controlar e realizar os seus aportes. E para fechar, pessoal, vou estar falando aqui sobre o quesito de dividendos, tá? Trazendo
aqui os proventos que eu recebi para você ver como é a distribuição deles. Percebe que aqui no começo de 2022 eu tinha um dividendo praticamente todos os meses, num valor bem pequeno devido ao tamanho da minha carteira, e a partir de 2023 que eu comecei a ver um crescimento nesse pagamento de proventos, né? O meu recorde de dividendos foi aqui em março de 2025, tá? E agora em agosto foi o meu segundo maior mês com pagamento de dividendos. E se eu puxar na visão anual, nós vemos que houve um crescimento de praticamente o dobro ano após ano. 2025 não acabou ainda, eu ainda tenho dividendos para receber. Então veja que realmente aí os aportes, o crescimento dos resultados, o maior pagamento de proventos da companhia faz diferença, porque o recurso que entra na forma de dividendos eu uso para reinvestir, né, no ativo que eu acho que está atrativo naquele momento. E aí pode surgir a pergunta de qual foi o meu primeiro dividendo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, o meu primeiro dividendo foi Banco do Brasil, aqui na parte de ações, tá? Teve de fundos imobiliários antes, mas aqui falando só de ações exclusivamente, que é a estratégia atual, percebe que foi de Banco do Brasil, lá em 31 de agosto de 2022. Ou seja, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 30 de agosto, então faz 3 anos aí o meu primeiro dividendo. E aí, se você olhar o valor líquido que entrou na minha conta corrente, era referente a 3 ações de Banco do Brasil, que aí somavam R$ 2,09 aproximadamente líquido. Esse foi o meu primeiro dividendo, pessoal. Então não desista, continue aportando, foca na sua estratégia, vai aumentando suas posições, porque isso gera volume e gera maior pagamento de dividendos para você posteriormente pagar uma conta de luz, uma conta de água, né, e fazer a manutenção do seu estilo de vida com o passar do tempo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Pessoal, acesse a aba de membros, tá? R$ 11,99 por mês, cancela a hora que quiser. A gente tem planilhas para membros, a gente tem aulas, vídeos exclusivos para membros e também vamos ter cursos e bate-papo exclusivo para membros, tá bom? Então não deixe de se inscrever, de conhecer. É isso, até a próxima e tchau!